Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo da série O Japão em Segurança que começou neste fresquinho ano de 2021, que ainda vai no mês de janeiro. Foi em resultado de uma sondagem que eu fiz nos meus canais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, nos meus canais de divulgação, no Facebook, no Instagram, no blog, etc., a página do Projeto Cultural e Pedagógico, e as pessoas votaram mais nesta temática. Então eu já fiz o vídeo sobre o Japão em Segurança Tufões, se quiserem vão ver, aqui é o link que está aí em cima. Este é mais um e vão ver mais vídeos desta série. Este em particular é sobre comidas perigosas do Japão. Perigosas ou que podem ter consequências que não são aquelas que vocês estão à espera. O Japão realmente é conhecido pela sua enorme variedade gastronómica e coisas absolutamente deliciosas. Já existe, felizmente, muita representação da comida da cultura gastronómica japonesa e da comida japonesa em muitos países, incluindo em Portugal. Mas, para além daquelas coisas todas lindas e maravilhosas que toda a gente conhece e gosta, o Japão também tem comidas perigosas. Algumas delas podem se encontrar também fora do Japão e outras não. Então, essa é a viagem que eu vos proponho aqui hoje. As comidas perigosas do Japão. Algumas coisas são borderline perigoso. Não são perigosas per se, mas podem não ter o efeito que vocês esperam que tenha. Então eu vou começar aqui, ainda antes de eu enumerar as 5 comidas perigosas do Japão que eu quero falar aqui no vídeo, eu vou falar daquelas que não são propriamente, não se qualificam como perigosas, digamos que são aquelas que ficaram fora da lista, mas ainda assim eu quero fazer uma referência inicial. Aqui nestas figuras nós temos em cima o wasabi e em baixo natto. O wasabi é muitas vezes confundido com horseradish ou rábano picante. Aliás, muitas das vezes quando vocês compram pré-preparados do wasabi, aquilo na verdade tem muito pouco ou nada do wasabi e tem muito rábano picante. O wasabi é esta raiz, é uma raiz. As folhas também se comem e também tem aquele sabor característico do wasabi. O wasabi é picado, é relado e é tomado fresco na hora no Japão. Em baixo nós temos grãos de soja fermentada, que produz o natto, que tem uma consistência viscosa, um cheiro pungente. Muitas pessoas comparam isto ao queijo azul francês ou outros queijos fermentados desse estilo. Para além disso, há outros alimentos que têm características intensas, como o chamado bitter melon, que é uma espécie de pepino, que é muito azedo e é consumido sobretudo no sul do Japão, principalmente em Okinawa, em saladas ou cozinhado. É muito azedo, é muito acre, não é propriamente agradável ao paladar, mas supostamente faz muito bem à saúde. Outra comida bastante estranha e que pode não fazer bem a toda a gente é a carne crua de baleia, que vocês veem aqui também a ser consumida como sashimi, mas de baleia. Carne crua de baleia é consumida no Japão na altura em que ela se caça. E outra coisa é ovos crus. Os ovos crus fazem parte da cultura japonesa, do dia a dia dos japoneses. Eles consomem muitos ovos crus e que é uma coisa que pode não correr bem, se tiverem salmonela ou outra coisa qualquer, ou pode ser indigesto para algumas pessoas. Então, estas comidas são aquelas comidas que não são assim completamente perigosas, mas exigem alguma preparação. pode, pode correr mal para algumas pessoas e queria deixar aqui o aviso. Todas elas são super comuns no Japão, ok? Fora do Japão, se calhar não tanto, mas no Japão são super comuns. Não, isto não é estranho para nenhum japonês. E eu, particularmente, já comi tudo. A carne de baleia não comi com muito agrado, mas comi porque me deram a comer e era um contexto em que tinha que ir go with the flow. Os ovos crus nunca tive nenhum problema. Então, quais são as cinco comidas perigosas do Japão que só há no Japão, ahm, e que eu quero falar aqui no vídeo? Notem que neste vídeo eu vou fazer a referência
a coisas que são da minha experiência pessoal, são sempre a minha opinião pessoal, vocês são livres de concordar ou não, podem sempre comentar e podem sempre fazer mais perguntas ou fazer os vossos comentários, sobretudo se eles forem construtivos ou se eles apontarem outra coisa que eu ainda não me lembrei de falar, força, escrevam nos comentários que eu normalmente respondo aos comentários. E dito isto, vamos começar, dá aqui o aviso, porque vamos falar de coisas que podem ser assim um bocadinho, enfim, revoltear o estômago das pessoas ou não. De qualquer das maneiras, eu deixo o aviso. O Suzumebashi. Quem é que já ouviu falar disto? O Suzumebashi não é uma coisa que eu vejo a ser falado fora do Japão, realmente. Embora se fale do ponto de vista ecológico, mas não se fala disto como comida. São as vespas japonesas. As vespas japonesas são consideravelmente maiores do que as vespas e muito maiores até do que as abelhas europeias. As vespas japonesas são um inseto e nas suas várias fases de vida, a fase larvar, quando são larvas, e depois quando são insetos maduros, nas suas várias fases de vida, elas são comidas no Japão. Elas são consumidas no Japão. Isto aqui é uma fotografia tirada num restaurante que está aqui indicado, um restaurante real, um chefe real, foi este chefe que preparou aquele prato que estava na fotografia. Este é um restaurante em Gifu, que corresponde à zona do Japão onde acontece mais elas serem consumidas, mas não exclusivamente, são consumidas em todo o Japão. A maneira como são preparadas é muito específica, quer para salientar o sabor e a textura, por exemplo, as larvas é salientado o facto de elas serem mais suaves por dentro, mais cremosas por dentro, porque têm um fluido, que é o fluido que está dentro da larva e que se quer manter com aquela consistência, enquanto que, por exemplo, as vespas maduras, para além de terem que trabalhar o ingrediente, que neste caso é um inseto, de uma maneira que lhe retira o veneno, também têm que as confeccionar de uma maneira diferente. Portanto, elas são de facto consumidas. Este, por exemplo, é uma espécie de pudim não doce. Digo pudim porque a consistência dele é muito parecida com pudim. Ele é feito essencialmente com ovo, mas depois é feito com as larvas trituradas lá dentro e por cima tem só um bocadinho de gengibre. Portanto, é uma das maneiras de fazer. Há muitos pratos, há bolinhos que se fazem, por exemplo, com arroz e que têm as vespas inteiras que foram previamente fritas e que, portanto, estão crocantes e que ficam lá dentro, tipo chips, mas em vez de ser de chocolate são vespas. Sim, isto existe. E depois que são grelhados no carvão. Também são preservadas as vespas em álcool. Preservadas em álcool porquê? Porque quando o corpo se dissolve no álcool, isto é uma estratégia que é utilizada também noutra produção de outra bebida alcoólica que vou falar mais à frente, quando o corpo dela se dissolve, quer dizer, não se dissolve completamente, consegue sempre ver o corpo dela nas bebidas, mas o veneno dela vai saindo e dissolvendo-se no álcool em parte e já não fica veneno, ou já não fica tão perigoso. Sim, fazem isto. São tudo exemplos reais, um bocado estranhos, mas reais. O próprio favo do ninho das vespas é muito utilizado na gastronomia. Tem que se tirar as larvas com pinça e depois o favo também é utilizado. Fazem-se bolinhos de mochiko, de arroz glutinoso, que é amassado e transformado numa pasta e que fazem-se uns rolinhos, como se fosse uma espetada, e a espetada é grelhadinha, e dentro da espetada tem lá dentro as vespas, ou crackers, bolachas crocantes, que também tem lá dentro misturado as vespas tostadas. Portanto, o suzumebashi consome-se de muitas maneiras diferentes. É uma comida perigosa na medida em que a sua produção é extremamente perigosa, porque estas vespas são muito, muito agressivas, o seu veneno é muito forte. Os japoneses vão ao ponto de eles colhem este ingrediente, estas vespas, de duas maneiras diferentes. Por um lado, alguns tentam cultivar vespeiros. Elas nunca conseguem ser 100% domesticadas, esta espécie não é domesticável, mas alguns tentam mais ou menos orientar a criação de vespeiros destes
E em outros casos é simplesmente feita uma recolha selvagem. Portanto, as pessoas vão ver onde existe um vespeiro, em vez de fazerem a reação que eu faria, que era: oh meu Deus, deixa-me sair daqui e chamar as autoridades. Não, eles pensam: vou subir àquela árvore e apanhar as vespas daquele vespeiro. E esta é uma atividade, espantem-se, nos sítios onde isto é feito, é uma atividade dada a fazer às crianças, ou historicamente era dada a fazer às crianças, ir apanhar vespas no vespeiro. Oh God, muita coisa pode correr mal neste processo. Todo o processo tem muitos níveis de perigosidade. E depois, claro está, se vocês consumirem as vespas, não tanto as larvas, mas as vespas, se for só grelhada no grelhador, como se faz muitas vezes em feiras de rua, e se elas não tiverem sido previamente bem fritas ou bem trabalhadas e tirado o veneno, pode acontecer de facto que vocês estão a consumi-las, incluindo com o veneno, e depois isso vai ser perigoso também para quem come. Se calhar faz parte da experiência, se calhar faz parte disto. Outra experiência da qual faz parte essa sensação de perigo e potencialmente um perigo muito sério, muito sério, é o fugu. Já ouviram falar no fugu? O fugu é um peixe. O fugu é a versão japonesa do peixe-balão, pode-se dizer assim. Ele é um peixe que está aqui no seu ambiente natural na fotografia de cima e ao lado a fazer aquela sua característica inchar-se, que ele puxa a água no seu ambiente natural quando ele se sente ameaçado. De alguma maneira, ele puxa a água para dentro do seu corpo e tem uma espécie de bolsa que enche de água e ele fica assim todo cheio. O fugu no Japão é uma iguaria, até relativamente cara, e ele é servido muitas vezes em sashimi. A sua carne é um branco transparente, quase translúcido, e é muito apreciado também esteticamente. A nível de sabor, eu já comi fugu, não acho que seja muito um sabor muito forte, é um sabor, aliás, como todos os sashimi, bastante suave, mas quando é cozinhado, quando não é em sashimi, tem um sabor muito agradável e difícil de comparar, mas é um sabor estilo os peixes brancos assados, como a garoupa assada. É um peixe que fica bem quando é cozinhado. Eu acho que fica melhor quando é cozinhado do que quando é em sashimi. Ele também pode ser consumido frito, quase como a karage, mas isso é o frito da carne da galinha. Aqui em versão fugu também pode ser feito assim. Qual é o perigo do fugu? O perigo do fugu é vocês morrerem. É, completamente, não estou a usar um eufemismo. O fugu tem uma das toxinas do mundo natural mais perigosas que existem. um, ela é produzida em vários órgãos, ou ela existe em vários órgãos internos do animal, do fugu. Existe, nomeadamente, no seu sistema, nas suas vísceras, no seu fígado, no seu sistema reprodutor. Portanto, este peixe só pode ser consumido se lhe tiverem sido retiradas por um chefe extremamente experiente os órgãos internos e as vísceras que contêm vestígios do veneno, e se ele tiver sido capturado e tiver sido morto de uma certa maneira, porque se o veneno se libertou no seu corpo, ele já não pode ser consumido. Então, a própria circulação sanguínea do fugu pode espalhar o veneno por várias partes do peixe e, nesse caso, comprometer completamente a capacidade de mesmo os músculos lisos poderem ser servidos, mesmo confeccionados. Ou seja, a toxina do fugu não é desativada pelo calor e, portanto, confeccioná-lo não reduz a sua perigosidade. Para se ser chefe de fugu, tem que se passar um treino muito intensivo, de vários anos. Como vocês veem aqui na explicação, para ter a license, para ter a certificação oficial, vocês têm que estar a trabalhar sob a supervisão de um chefe treinado de fugu pelo menos 4 anos. E nem toda a gente consegue passar este certificado. Ou seja, existe um sistema para que seja, em princípio, teoricamente seguro, vocês irem a um sítio comer fugu, não o podem comer em qualquer lado. Dito isto, como o produto é caro e como o produto tem um valor
que o intervalo de valor entre a produção e a indústria do serviço, do atendimento ao público, digamos assim, tem um valor acrescentado muito grande, tem muito dinheiro a ganhar, então houve sucessivas vagas de liberalização, digamos assim, da certificação de ser chefe de fugu e de poder vender fugu em supermercados e em lojas da especialidade e etc. E empresas poderem pré-preparar o fugu e colocá-lo em postos de venda ao público, para depois as pessoas levarem para casa e confeccionarem em casa. Então, como houve um puxar para lá da liberalização da produção do fugu, houve também cada vez mais casos reportados nas notícias do Japão de envenenamento, nomeadamente coisas que apareceram à venda em supermercados, supostamente feitas por empresas de pré-preparados de peixe devidamente licenciadas, mas que depois acidentalmente colocaram no mercado fugu com vestígios do veneno, que é indetetável no sabor. Portanto, as pessoas podem levar isto para casa e confeccionar e comer e não detectam no sabor. E 1 hora, 2 horas depois começam a ficar com a língua dormente, com os dentes dormentes e depois com as pernas sem capacidade de mexer e depois, mais tarde, a capacidade respiratória. Portanto, há muitas situações destas. Esta é bem recente, é do ano passado. Há muitas coisas destas que aparecem regularmente nas notícias do Japão. Ou seja, apesar de eles saberem que o fugu é perigoso, de vez em quando acontece uma desgraça destas ou acontece um escândalo de terem que retirar produtos do mercado e não saberem exatamente a quem é que ele já chegou. Eu, pessoalmente, a versão do fugu que eu gostei mais foi assado, como eu vos disse. No sul do Japão e em particular nas ilhas Goto, na prefeitura Nagasaki, onde eu vou bastante. Se quiserem ver os meus vídeos sobre Nagasaki, vejam aqui os links. É uma zona do Japão onde existe uma maneira típica de preparar o fugu, que é abrir-lhe a barriga, retirar as vísceras daquela maneira que os chefes sabem fazer para não ser perigoso, e depois rechear com temperos, e depois voltar a fechar e pôr no forno, e a laça dentro da sua própria carapaça, porque isto é um peixe que tem uma espécie de carapaça rígida fora, e depois simplesmente abre-se outra vez e come-se com um garfinho ou com uma colher. É seguro, porque nós vemos que lhe retiraram os órgãos, e é muito saboroso e é confeccionado. Então, esta é uma maneira que no resto do Japão estão menos familiarizados. O Kyushu tem coisas muito boas, vejam aqui nos vídeos. E algumas dessas coisas boas são também maravilhas gastronómicas. O fugu é perigoso, mas continua a ser consumido. Mochi! O ano novo ainda não foi assim há muito tempo, portanto, são capazes de ter visto nas notícias coisas sobre mochi. Mochi é muito falado nas notícias no ano novo, porque é realmente uma das comidas perigosas do Japão. Porquê é que o mochi é perigoso? Porquê é que uma coisa de arroz há de ser perigosa? O mochi é feito de um arroz chamado mochiko, ou arroz glutinoso, que é um arroz que tem a característica de ser naturalmente mais doce do que o outro arroz e de quando é cozido e batido com força, com este maço, ficar muito elástico. Ele faz quase o efeito, por isso é que está aqui a fotografia ao lado, ele faz quase o efeito de um queijo fundido a ser esticado. Ele é muito, muito elástico. O mochikome é um arroz característico do Japão e também de outras partes do Extremo Oriente. Ele tem um grão mais curto, e ele serve para produzir imensas sobremesas. Ele é utilizado de muitas maneiras diferentes. Pode ser utilizado assim que é cozido, por exemplo. Contudo, se ele for colocado nesta espécie de pilão gigante, depois de ser cozido, e se ele for muito batido e muito amassado, ele adquire esta propriedade de ser extremamente viscoso, pegajoso, mastigável, quase borrachoso. Ora, os japoneses têm o costume de, no início do ano, ou naquela altura da passagem do ano, logo a seguir, produzirem em casa, ou então vão comprar a um supermercado e depois pré-preparado e depois fazem em casa, o mochi. O mochi pode ser acrescentado a sopas, pode ser grelhado, pode ser cozido. E o mochi, ele é assim, quando vocês tentam comer com os pauzinhos e esticam, ele não se desfaz, ele cola-se tudo. Se vocês tentarem colar com os dedos, ele cola-se aos dedos.
Então o que acontece é que as pessoas muitas vezes engasgam-se porque consomem estes pedacinhos de mochi misturado com a sopa, ou estão a mastigá-lo e depois engolem-no antes de terem dividido bem e mastigado bem em bocados mais pequeninos, e ele fica colado à garganta, ele cria uma massa aqui na zona onde fazem a deglutição e as pessoas ficam asfixiadas. Então, regularmente, na altura da passagem do ano, há sempre montes de notícias no Japão em janeiro, há sempre montes de notícias no Japão. Eu tenho aqui duas notícias de fontes diferentes, uma da Vice, outra da BBC, para vocês verem exemplos, em que há notícias de pessoas que sufocam a comer mochi. A esmagadora maioria das vítimas mortais do mochi são séniores, são pessoas que são com mais de 65 anos, mas também há pessoas mais novas que infelizmente, são vítimas mortais. Um, Alguns são simplesmente hospitalizados, porque ficam sem oxigênio durante muito tempo, até se conseguirem libertar daquilo. Portanto, sim, morte por arroz, pode acontecer. Um, Portanto, estas coisas acontecem, por mais estranhas que sejam. Se vocês forem ao Japão nesta altura do ano e quiserem comer o que é típico, não se assustem, é perfeitamente possível desfrutarem de comida local. Contudo, o mochi tem que ser mesmo mastigado com muito, muito, muito cuidado, muito prolongadamente e comido sempre em quantidades muito pequenas, para minimizar o risco de vocês ficarem engasgados. Sistematicamente dão este aviso às pessoas, mas infelizmente sistematicamente também há casos nas notícias. As crianças devem ter supervisão todo o tempo que estão a comer mochi. É muito bonito, torna os pratos muito bonitos. Mais um deste top é o sashimi e o sushi. Ok, eu falei no início que eu ia falar de comidas que só há no Japão. O sashimi e o sushi também se encontram fora do Japão. É um facto. Mas eu vou falar do impacto que eles têm no Japão, essencialmente, ou da circunstância de vocês estarem no Japão ou visitarem o Japão, o que é que vos pode acontecer. O sashimi e o sushi faz parte do dia a dia dos japoneses, embora não seja consumido todos os dias. É uma coisa banal, é uma coisa que todos os japoneses sabem que existe e sabem como fazer e vêm à venda nos supermercados, etc. Mas não comem todos os dias. O sushi e o sashimi é uma coisa assim, um bocadinho mais cara do que o normal. Contudo, como está associada à festa, à boa disposição, a juntar os amigos, etc., começou a haver cada vez mais ao longo dos últimos anos, mesmo nos supermercados, já não estou a dizer restaurantes, mesmo supermercados e até lojas de conveniência, há cada vez mais estes pré-preparados de sushi e sashimi, que são feitos normalmente no próprio dia, para aquela cadeia de supermercados ou de lojas de conveniência, são postos à venda, e às vezes no final do dia, assim depois das 8h30, 9 da noite, quando está quase a fechar, eles até as colocam em promoção, porque preferem vender, mesmo que seja quase o preço de custo, do que terem que pagar para se livrar dos produtos. Então é nessa altura, no final do dia, que muitas das pessoas que não querem pagar assim tanto por sushi e sashimi, apesar de já ser muito mais barato no supermercado do que num restaurante, mas às vezes as pessoas aproveitam para ir ao final do dia ao supermercado, quando ele está quase a fechar, porque sabem que estas coisas vão estar num super, super desconto. E depois os descontos são progressivos, tipo, tem desconto de 20% às 6 da tarde, tem desconto de 40% às 9 da noite. Estão a ver quanto mais vocês esperam, maior vai ser o desconto. Ora, qual é o problema? Estas coisas que estão nos balcões de venda, expostas, também vão estar a temperaturas, vão estar mais horas a temperaturas mais altas, ou mais horas expostas à temperatura ambiente, e, portanto, há a potencialidade do desenvolvimento de bactérias e o desenvolvimento de. E depois a consequência é o food poisoning, não é? Como é que se diz a gastroenterite ou o envenenamento alimentar. Esta é uma notícia do Japan Times de 2017 de casos do Japão que foram afetados, pessoas que foram afetadas por, por anisakis. Anisakis é uma das maneiras de o sushi e o sashimi fazer mal às pessoas, mas não é a única. Portanto, há muitas maneiras de carne crua e peixe cru afetarem o sistema digestivo das pessoas. Uma delas é o anisakis. E pode-se ver aqui que ao longo dos anos, 2007, 2008, 2010, 12, 14, 16, ao longo dos anos, há cada vez mais casos de food poisoning por anisakis.
Não é cada vez menos, é cada vez mais. E eu digo isto, não é para assustar ninguém, é para terem consciência que mesmo no Japão, que é o sítio onde o sushi e o sashimi supostamente melhor se faz, simplesmente pelo facto de que ele está mais disponível e mais barato, mas ao mesmo tempo também mais circunstâncias para ele ser indevidamente acondicionado, há também no Japão o maior número de casos todos os anos. As consequências, não só do anisakis, mas das outras coisas todas que vocês podem apanhar ao comer carne crua ou peixe cru, são geralmente vômito, diarreia, tonturas, febres. No casos graves, podem chegar a ter sangue nas fezes, desidratação, essencialmente por estarem sempre a vomitar, e depois podem ter sepsis ou infecção sanguínea, e a coisa pode se complicar mais. Num artigo científico publicado na revista Clinical Infectious Disease, que foi de 2005, mas é um artigo científico que depois foi tendo sempre updates científicos. Vocês podem, aliás eu até coloquei aqui o abstract, que de facto o que o autor defende, do ponto de vista científico, e depois fundamenta no resto do artigo, é que a disseminação, a popularidade do sushi e o sashimi, não só dentro do Japão junto da população japonesa, de modo interno, como de modo externo para o resto do Sudoeste Asiático e até para o mundo ocidental, fez aumentar no mundo as infecções parasitárias ou parasíticas por causa do consumo de carne e peixe cru indevidamente preparado ou acondicionado. Assim, não há uma maneira de dizer, e é isso que este artigo científico depende, que é seguro comer carne e peixe cru. Não é. Nenhum médico, nenhum cientista vos vai dizer que é seguro. Agora, o risco pode ser minimizado. É preciso as pessoas saberem que jogo é que estão a jogar e que coisas é que lhes podem acontecer e, sobretudo, identificar os sintomas que aparecem aqui nesta figura e se aconteceu terem vários destes sintomas depois de comerem sushi e sashimi, devem dirigir-se imediatamente ao hospital e dizer que comeram sushi ou sashimi porque estas coisas têm que ser intervencionadas muito rapidamente. Então, há muita gente que se dirige a mim a dizer o Japão podes comer sushi e sashimi tranquilo que não te acontece nada. Não quero meter medo a ninguém, mas acontece aos japoneses, portanto, porque é que não podia acontecer a vocês também? Tenham isso em conta. Claro que é um dos países do mundo, por maioria de razão, que é de lá que vem, onde sabem melhor fazê-lo. Mas também, cada vez mais começou a haver, e eu assisti a isso em primeira mão, estando no Japão, cada vez mais começou a haver não só no Japão, mas depois noutros países também, práticas que levaram a que o consumo de sushi e sashimi fosse exponencialmente maior. E, portanto, percentualmente também vai haver mais casos que correm mal. Como, por exemplo, servir o peixe logo nas docas, logo nos barcos, peixe que se apanhou ali e que não passou por um processo de congelação, já vou falar disso. Ou então restaurantes que têm assim, uma espécie de piscinas ou tanques com os peixes vivos, em que se cria a suposta experiência muito entretida dos clientes apanharem o peixe e depois lhes arranjarem o peixe ali à frente. Mais uma vez, sem passarem pelo processo de congelação. Porque realmente, para consumir o peixe cru com o mínimo de risco, e é isso que fazem os bons restaurantes japoneses, não só no Japão, mas fora do Japão, que têm a técnica de trabalhar de estilo japonês, é no ato de captura do peixe tem que haver o sangramento do peixe, o peixe tem que morrer por sangramento, não por asfixia, tem que desmanchar e eventualmente esterilizar quimicamente, algumas espécies devem ser esterilizadas quimicamente, tem que haver uma congelação rápida, a menos de 20 graus centígrados, durante pelo menos 24 horas, e tem que descongelar a temperatura ambiente até 6 graus positivos, não pode ultrapassar isso. Portanto, quando estes critérios são seguidos, que é a técnica japonesa, digamos assim, de fazer bom sushi e bom sashimi, quando estes critérios são seguidos, minimizam-se os riscos. Não é absolutamente seguro, mas é o mais seguro possível. Dito isso, ainda há de vez em quando algumas coisas. Esta é mais uma vez uma notícia recente de uma senhora japonesa de 25 anos que foi buscar em Tóquio, foi buscar comida, comeu e depois encontrou esta coisa bonita no seu nariz. Parte interna, portanto foi colonizada por
por parasitas. Ok, vamos passar ao seguinte. O objetivo é informar, também não é revoltar o estômago de ninguém. Vamos passar ao seguinte, o top 5 das comidas perigosas do Japão. Esta é uma bebida. É uma comida e é uma bebida, mais ou menos. É o habushu. O habushu é bem famoso no sul do Japão, em particular de Okinawa. O habushu é feito de álcool de awamori. Muitas vezes disse vinho, por isso é que eu coloquei aqui com aspas. Disse vinho de awamori ou awamori wine. É feito a partir de arroz e ervas aromáticas. Contudo, o awamori wine não é tão wine assim, mas porque ele é destilado. Portanto, basicamente, existe um produto que é o álcool de awamori, que já é muito bom. Mas depois, em Okinawa, o que eles fazem é pegar nestas coisinhas fofas. God, como é que alguém se lembrou disso? Pegam nisto, e depois têm assim umas técnicas um bocado horríveis de tratar o animal, que ninguém merece. Como vocês podem ler ali, não vou dar detalhes porque isto é um bocado revoltante. E basicamente enfiam-nas em frascos com a tal bebida alcoólica. O produto final é bastante caro, mas é uma iguaria de Okinawa. As propriedades deste animal, da habu, é assim que se chama, por isso que é o habushu. Shu vem da terminação do shochu, que é bebida alcoólica destilada. Pode ser feita de batata, de cana-de-açúcar, neste caso de arroz e ervas aromáticas. Normalmente chama-se shochu, estas bebidas. E Habu é o nome desta serpente das famílias das víboras. E que tem realmente uma mandíbula muito poderosa. O vinho da Awamori, ou a bebida alcoólica da Awamori, já é muito boa e é servida pura, ou com gelo, ou é juntada a vários cocktails diferentes. Pode ser envelhecida, e quando é envelhecida tem toda uma panóplia de sabores diferentes e pode-se aprender, pode-se fazer workshops de degustação disto e são muito interessantes de se fazer. Pode-se apreciar a cor, a textura, a lágrima no copo, etc. Portanto, é toda uma bebida muito interessante de explorar do ponto de vista gastronómico, mas o que é particular ali é que eles metem-lhes as cobras lá dentro e fica uma bebida diferente. E vocês veem aquilo a ser servido com a cobra lá dentro. É muito impressionante. Portanto, estas foram e potencialmente perigoso também por causa do veneno. Estas foram as comidas e a bebida mais perigosas do Japão. Se vocês quiserem saber mais sobre coisas que mais ninguém vos conta, comentem, subscrevam, vejam os outros vídeos deste canal. Eu sou Inês Matos e estou a falar do Japão. Quem me quiser ouvir na internet nestes dias. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.